Às vezes, quando tudo parece continuar igual por fora, é porque algo essencial começou a ruir por dentro, silenciosamente, preparando o terreno para o retorno mais difícil e necessário, o retorno a si mesmo. Você já sentiu como se sua vida tivesse começado a emitir um ruído estranho, quase imperceptível, como algo se partindo lentamente por dentro? Não um colapso visível, mas uma fratura íntima, silenciosa, que ninguém mais percebe. Talvez esse vazio que te acompanha não seja a ausência, mas um sinal, um chamado abafado de algo que foi esquecido em você. E talvez esse cansaço que insiste em ficar não seja exaustão, mas o espírito tentando te acordar do coma da conveniência. Carol Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E você não chegou aqui por acaso. Se está ouvindo isso agora, é porque existe uma força discreta, invisível e persistente tentando te puxar de volta para casa. Pode ser que você esteja exatamente naquele ponto em que tudo o que antes fazia sentido agora apenas pesa. Pessoas queridas parecem distantes. Os prazeres de antes perderam a cor. Um mundo que antes era barulhento, agora soa oco. E no meio desse silêncio estranho, surge uma pergunta incômoda que não te abandona. O que exatamente estou fazendo com a minha existência? Em algum momento, todos somos empurrados diante de um espelho que não é físico, mas psíquico. É o instante em que a atuação já não convence, em que sorrir exige um esforço quase grotesco e as palavras que saem da sua boca parecem ter sido escritas por outra pessoa. É aí que algo se rompe, não para te destruir, mas para revelar. Aqui não se trata de motivação superficial nem de fórmulas prontas para mudar de vida. Aqui o movimento é para baixo, para dentro, para onde dói, pulsa e grita. Porque é nesse lugar entre os escombros do personagem que você sustentou por anos que está a chave da sua virada. Ian advertia que o caminho de volta a si mesmo exige atravessar o submundo. E talvez esse submundo já esteja dentro de você há muito tempo, esperando no fundo do peito. Há dias em que você simplesmente para, não por escolha, mas porque algo dentro de você parou primeiro. O mundo segue girando, mas você se sente fora do eixo, como um intruso no palco da própria vida. Tudo parece familiar e ao mesmo tempo estranho. Algo te chama, mas você não sabe o que, apenas sente. Talvez isso tenha começado quando um lugar que antes te preenchia passou a te cansar, ou quando uma relação confortável começou a soar ensaiada demais. Ou naquela noite silenciosa, sem lágrimas, apenas um nó seco preso na garganta. Assim a alma fala no começo, em sussurros tímidos. Mas, se ignorada, ela aprende a gritar. E chamava esse momento de o ponto de virada. A alma, sufocada por anos de adaptação, convenções e máscaras, deixa de pedir espaço e passa a romper. Você percebe que a risada já não diverte, o toque não alcança, as palavras já não te representam, você funciona, mas não vive. E então surge um tipo específico de vazio assustador justamente por ser silencioso, como se houvesse um cômodo inteiro dentro de você, esperando por alguém, e esse alguém fosse você mesmo. Não há manual para isso, apenas a sensação de que algo está prestes a acontecer, e esse algo é você. Não uma versão nova, mas a de antes do medo, antes do personagem. Você não se lembra de fatos, mas de sensações. O brilho nos olhos, antes de aprender a agradar. A coragem de dizer não antes de descobrir que ser amado parecia exigir ceder. Esses não são simples recuerdos, são nostalgia sem nome, um anseio por algo que não foi vivido até o fim, mas que você reconhece. É aí que mora o chamado. Jung dizia que a alma tem sua própria lógica, e quando decide que chegou a hora, move mundos. Talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Você não está cansado da vida, está cansado de viver uma vida que não é sua. Esse desconforto não é um erro, é o seu verdadeiro eu empurrando a porta por dentro. E então você começa a notar algo curioso, coincidências demais. A mesma frase aparecendo em lugares improváveis, um livro antigo que se abre na página certa, um encontro inesperado que diz exatamente o que você precisava ouvir. E chamou isso de sincronicidade. Não é magia, é precisão. É o inconsciente respondendo quando você começa finalmente a escutar. O inconsciente não fala em frases diretas. Ele usa símbolos, imagens, sensações, um cheiro que te leva à infância em segundos.
um sonho recorrente, um número que insiste em aparecer. Quando você presta atenção, algo muda. As paredes entre o dentro e o fora ficam porosas. A realidade deixa de parecer aleatória e passa a ser pessoal. Você sente que está sendo guiado, não por algo externo, mas pelo self, essa parte indestrutível que um dizia existir. Além do ego, toda a sincronicidade surge no limiar da transformação, nem antes, nem depois. Exatamente quando a alma começa a se reorganizar, isso assusta, porque revela que existe uma ordem por trás do caos, um jogo maior do que o controle do ego. Muitos recuam nesse ponto, buscando o conforto do previsível, mas atravessar exige confiança. Confiança em si mesmo, no invisível e até na própria loucura. Porque perceber poesia na realidade beira o delírio, mas é um delírio sagrado. Chega um momento em que a fantasia não se sustenta mais. Você força o sorriso repete frases memorizadas, mas não sente nada. Tá ali, vazio, como uma roupa pendurada no próprio corpo. O colapso não é dramático. Às vezes é um tanto faz dito com honestidade demais. Você percebe que viveu um roteiro que não escreveu. Jung dizia que o ego é útil por um tempo, mas quando se cristaliza, vira prisão. Você tentou ser o filho ideal, o parceiro estável, o profissional exemplar. E algo morreu nesse processo. Partes inteiras de você foram sacrificadas para caber no molde. Agora elas querem voltar. A criatividade sufocada, a raiva engolida, a alegria espontânea abandonada por medo, tudo isso retorna como um exército de verdades exiladas. A máscara cai e dói. Não pelo que você perde, mas pelo que descobre que nunca foi real. Esse vazio é essencial. Jung chamava isso de a noite escura da alma. Não é depressão, é descompressão. Você pode tentar colar o personagem de novo, mas ele já não serve. Você cresceu além da máscara, e então vem o medo. Se já não sou isso, o que sou? É aí que começa o renascimento. A queda não é o fim, é a limpeza. Tudo o que era falso vai embora para abrir espaço ao que é verdadeiro. Ninguém desce por vontade própria, somos empurrados. Por uma perda, um silêncio longo, uma sensação inexplicável de que algo terminou. E chamou essa descida de a viagem ao subsolo da psique. Lá você encontra tudo o que foi reprimido. A raiva, o desejo, o medo. E dói perceber que aquilo que te feriu também te protegeu. Sua frieza foi escudo. Sua apatia foi sobrevivência. Mas na sombra não mora apenas o feio, mora também o que foi enterrado antes de florescer. A sombra não é inimiga, é relicário. Ela guarda exatamente o que pode te curar. Mas para isso você precisa parar de fugir. Precisa sentar ao lado da sua vergonha, ouvir sua raiva, perguntar ao medo o que ele tentou proteger. Ao tocar o fundo, você descobre que não era o fim, era o chão. E de um chão real se constrói uma vida real. Não existe cura sem enfrentamento, nem essência sem atravessar o labirinto. Você não é só luz, e isso é libertador. A paz que nasce aqui não é calma, é inteireza. Você se reconcilia com o passado, com o erro, com a criança ferida que ainda vive em você, e quando você escuta, ela para de gritar, porque você voltou. O retorno ao centro não é se tornar alguém novo, é parar de fingir, é honrar o próprio ritmo, dizer não sem culpa, dizer sim só quando o corpo concorda. Alguns vão se afastar, outros vão dizer que você mudou, e você vai sorrir em silêncio, porque sim, você mudou, parou de mentir. Agora você não busca aprovação, busca coerência. E tudo ao redor começa a se reorganizar, não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se abandonar. Isso é liberdade. Não a liberdade superficial de fazer tudo, mas a liberdade profunda de não precisar ser o que você não é. O centro sempre esteve aí, intacto, coberto de poeira, e agora que você o tocou, a pergunta não é mais, e se eu mudar? Mas como posso continuar fingindo que não mudei? Voltar ao centro é voltar para casa, e a casa sempre foi você,